Bom, o assunto interessa a uma ampla categoria de comerciários e também comerciantes, porque os sindicatos fizeram ontem um acordo para tentar amenizar a crise no setor que, evidentemente, recai, né, sobre os estabelecimentos a partir do lockdown, a partir das restrições que seguem para o comércio até o dia 17 de março. O que ficou acordado, Fernando, para tentar evitar as demissões? Os sindicatos que representam comerciantes e comerciários de Araraquara chegaram a um acordo para enfrentar a crise provocada pelo lockdown e as limitações das atividades do setor que seguem até o dia 17 de março. Com o objetivo de evitar demissões, as classes acordaram sobre a possibilidade dessa redução de até 50% do salário dos funcionários, que não pode ser inferior a R$ 800. Em uma audiência na Gerência Regional do Trabalho de Araraquara, também ficou estabelecida a antecipação de férias individuais ou coletivas, além da criação de um banco de horas. As medidas vigoram num prazo de 45 dias, entre 15 de fevereiro, que foi o início do lockdown, a 31 de março. Com a adesão das empresas, as demissões não poderão ocorrer num prazo de 45 dias. Então está definido aí os detalhes do acordo, né? O empresário que fizer adesão, ele fica comprometido a não demitir em 45 dias, ou seja, nesse momento de restrições, mas ele pode negociar férias com o trabalhador, antecipação de férias, que eu penso ser vantagem, né, para manutenção do emprego e para alívio da empresa, um banco de horas, né, para uma reposição desse período em outra ocasião, e também a possibilidade de redução de até 50% dos salários dos funcionários, Madalena, desde que se garanta o mínimo de R$ 800 por cada trabalhador. São medidas, veja, estabelecidas entre os sindicatos que fogem da ação, por exemplo, do governo, né? Os sindicatos tiveram autonomia e flexibilidade para entender a situação e buscar, né, uma saída entre si, sem depender de ações aí, nesse caso, né, dos ministérios correspondentes, né? Agora, é isso que deu você, né? Então, todo mundo está contribuindo, colaborando. Os comerciantes, para não demitir, então eles têm que fazer uma adesão para não demitir os funcionários, mas em compensação tem que reduzir o salário, tá certo? Então é um benefício ao funcionário, porque se você analisar bem, é muito melhor você garantir o seu emprego, receber pelo menos o mínimo necessário para você colocar comida na mesa, do que ter que ser demitido, né? Porque o patrão não tem condições de mantê-lo em função dessa pandemia que continua aterrorizando o mundo, né? Mas o interessante, viu, Luiz Antônio, viu, Fernando, é que nós percebemos que muitas pessoas, elas acabam se esforçando e fazendo as coisas como estão sendo feitas. Quer dizer, colaborando, contribuindo, sendo penalizadas, inclusive, com as medidas que acabam sendo adotadas. Agora, você não vê esse esforço lá do outro lado, né? É a gasolina que aumenta todo dia, é o gás de cozinha que aumenta todo dia, é o pessoal comprando casa de 6 milhões de reais, e assim nós estamos percebendo que eles não abrem mão absolutamente de nada para tentar, logicamente, nos livrar de uma situação como essa. Ontem eu vi, por exemplo, o presidente da República dizer que eu fiz tudo certo nessa pandemia. Onde eu errei? Onde ele errou, ele quer que eu diga todos os pontos onde ele errou. Errou quando ele disse que era uma gripezinha, errou quando ele disse que não ia morrer mais que 800 pessoas, errou quando ele disse que, olha, está passando, a pandemia já passou. Quer dizer, ele errou em todo sentido e continua errando, continua não usando máscara, continua desafiando a pandemia, continua criando encrencas, enfim, a gente percebe que nós estamos aí vivendo uma situação totalmente anormal. Quer dizer, uns setores fazem o máximo esforço, colaborações incríveis, e outros setores não estão nem aí, simplesmente lavando a mão e, pelo contrário, complicando o meio de campo. É isso, Madá. As narrativas, eu insisto nisso, lançadas na sociedade, né, de que o isolamento não pode ser feito e tal, é verdade que traz impactos. Ninguém nunca negou os impactos econômicos e o sacrifício de setores inteiros. Agora, é preciso cuidar das vidas e adotar todas as medidas necessárias, né, para a proteção da economia.
É preciso criar regras, é preciso criar padrões, é preciso ter diretrizes que sejam de cima para baixo, que haja orientação. Veja agora o pânico instalado, Madá, com todos os estados colapsando, né? E cada um tendo que criar suas próprias regras, como se nós fôssemos ilhas e cada um conseguisse controlar, né? O Brasil não fez a lição de casa nem com controle de entrada e saída de estrangeiros, né? Tem um casal de brasileiros descendentes, moram no meu bairro, né? E que estão voltando do Japão. Ontem eu conversava com o pai, né, da moça que está vindo, ela disse, olha, eles vão voltar, eu já estou trazendo, né, os alimentos, deixando aqui na casa deles, porque eles voltarão e permanecerão 14 dias sem sair de casa. Então, estou garantindo que eles precisam para esse tempo. Eu pensei comigo, bom, mal sabe eles, né? Talvez esteja acostumado com os padrões no Japão, porque aqui no Brasil se sabe que não tem controle nenhum. Então, olha só, a pessoa vem com as regras impregnadas, né? De um povo educado, de um povo orientado, que não precisa ser fiscalizado, né? Aqui no Brasil é terra de Deus dará, Madalena. Aqui é cada um por si, Deus por todos, sabe? Cada um segue um padrão, cada município adota uma regra, e lá de cima vem os discursos contrários. Não é isolamento, vacina chinesa, o Dória perdeu mais uma, tira sarro da vacina, agora tem que correr atrás porque não tem mais nenhuma, só tem essa, sabe? Receita, remédio que não tem comprovação nem do laboratório. Aqui é terra de ninguém, sabe? Falta uniformidade nas ações, inclusive para salvar a economia. Inclusive para salvar a economia. Uma coisa não deve ser feita em detrimento de outra. Tem que tentar caminhar juntas. Olha, Luiz, eu não sei o que a gente precisa falar mais ou fazer mais, porque se o número de mortes a cada dia aumentando não consegue fazer com que haja esse tipo de cobrança que a gente tem feito aqui, eu não imagino que pode ser feito. Então, se você tem números que são números aberradores. Quando a gente fala em números aqui, ontem, 1.700 pessoas perderam a vida no país. Esses números nos jogam na cara uma realidade. Por que a gente continua negando isso? Por que não existe um plano nacional para tentar fazer com que haja modificação? Eu não sei o que pode acontecer. E se hoje chegarmos a 2.000? Amanhã 2.300? Onde nós vamos parar? Então, acho que está na hora de se encampar uma ideia nacional. Infelizmente, quando se fala que os estados estão tomando atitudes totalmente isoladas, isso tem um nome, isso é desespero, porque você não consegue ter uma concentração de ideias visando o bem comum. Então, os estados estão fazendo o quê? Estão tentando se proteger. Estou vendo hoje aqui, Luiz, alguns estados, entre eles o estado de São Paulo, negociando vacinas além daquelas, inclusive o estado de São Paulo, a Sputnik, vacina da Pfizer, porque eles já perceberam que a quantidade e a produção não serão suficientes para você conseguir dar uma resposta a esse tamanho, a dimensão da pandemia no Brasil. Eu ouvi vocês discutindo ontem a questão dos empresários, né, que se mobilizam e tal, e tem que se mobilizar mesmo. Num país sem iniciativa, aqueles que puderem contribuir, tem que contribuir. Agora, a questão não é o empresário comprar vacina para vacinar seus funcionários. Não é esse tipo de segregação. É se criar fundos, né, municipais. Os empresários se cotizam e compram vacinas que vão para a rede SUS para vacinar a população local, né? Aí é um esquema justo, aí é possível. Tudo isso é desespero por falta de iniciativa. Madalena. É isso aí. Então, vamos esperar para ver, né, o que vai realmente acontecer diante de um quadro como esse, né? Então, estamos aí esperando que o governo, porque ontem houve toda uma situação, daqui a pouquinho a gente vai trazer as manchetes pelos principais jornais, ontem houve lá a reunião de governadores, hoje tem, me parece que o presidente da República vai fazer um depoimento às 8h30 da noite, né, numa rede de rádio e televisão. Está confirmado para hoje, Fernando? Ainda não se confirmou, mas possivelmente sim, Madalena. O pronunciamento estava marcado para ontem, foi desmarcado praticamente em cima da hora e possivelmente será feito hoje. Então, a gente fica muito preocupado com o que vem por aí, né? Porque os governadores reagiram a determinadas informações do presidente da República sobre os gastos, quer dizer, o dinheiro que ele aplicou nos estados durante essa pandemia. E os governadores contestaram, dizendo, olha, não, tem aí uma hipervalorização e essa não é a realidade. E agora ele quer reagir diante de um quadro como esse. A gente não sabe se ele vai tacar mais fogo na fornalha ou se ele vai tentar, logicamente, mudar o discurso, né? Que talvez tenha chegado o grande momento. Porque eu gostaria de ver nos seus depoimentos uma mudança de conduta. Olha,
A situação é grave, a pandemia não é brincadeira, vamos usar máscara, manter distanciamento. A partir de agora eu vou fazer isso, porque nós estamos vivendo uma situação muito, muito delicada. E anunciar também, né, o recurso para as pessoas mais carentes e para as empresas também. As empresas estão aí numa dificuldade tremenda para manter as portas abertas, para não demitir os seus funcionários. Porque até agora, eu tenho recebido de empresário aqui, Madalena, tudo aquilo que foi nos oferecido pela Caixa Econômica, pelos bancos estatais, foram piadas, né? Porque a dificuldade é enorme. Tem vírgula aqui, vírgula ali, pontinho ali, detalhes lá, que inviabiliza empréstimo, financiamento para quem quer que seja nesse Brasil. Então, as coisas estão cada vez mais difíceis. Então, precisa do governo uma atitude uniforme e não simplesmente cada um puxando a corda para um lado. É isso aí. Só para complementar, Madalena, não nos parece que será esse o movimento, né? Nos bastidores circula informação de que vai ser, inclusive, um pronunciamento contra o isolamento, criticando o isolamento. Então, de onde nada se espera, nada vem mesmo.